Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja no seu lar, seja no seu coração. A você, meus amados irmãos e irmãs que têm nos acompanhado sempre em nossos vídeos, nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu em nosso canal, convido você agora a clicar nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e se inscrever-se e também puder estar divulgando, compartilhando essas mensagens. E que também clicasse nesse sininho logo abaixo, para que toda vez que fosse postada uma nova notificação, você estivesse recebendo e nos ajudando assim a divulgar essas mensagens do Senhor. Eu queria estar nessa oportunidade meditando com os irmãos sobre um assunto importante, sobre os 5 pilares da verdade ou as 5 colunas da verdade, como você quiser colocar. Eu queria estar lendo como um texto básico nosso, a nossa meditação, ainda que eu vou falar de alguns mais à frente durante a mensagem, mas eu queria estar usando como um texto básico nosso, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, se nós vivemos hoje em um meio onde nós cremos nisso, que a Bíblia ela é verdadeira. A Bíblia ela não se corrompe, irmãos. Essa palavra ela não aceita suborno. Ela não aceita nenhum tipo de remendo, nenhum tipo de acréscimo. Se tem algum tipo de acréscimo em alguns cultos, em algumas pregações, não é a Bíblia. É o homem que coloca isso. Porque a Bíblia é completa. Ela não precisa de nenhum acréscimo. E diante disso nós vemos hoje tantos homens, tantos servos do Senhor, servas do Senhor, pregar essa palavra, falar dessa palavra verdadeira, como se ela fosse uma mentira. Como nós podemos, irmãos, entender isso? Que homens, mulheres que estudam em grandes colégios teológicos, eles conseguem se desviar do caminho dessa verdade. Eu digo se desviar não é sair da igreja, não, se desviar da verdade dessa palavra, porque a Bíblia não tem como você se desviar dela, meus irmãos. Ela é verdadeira. Você vê que a Bíblia ela te conduz sempre num caminho, numa vereda de justiça verdadeira. Eu queria estar iniciando essa palavra baseado nesse Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, né, em que ele usa essa palavra, que a tua palavra é a verdade. John Wesley, ele disse uma frase muito interessante em suas colocações. Ele disse, olha, dei-me 100 homens, 100 pregadores que não temam nada a não ser o pecado e não desejem nada a não ser Deus. E eu não darei a mínima atenção ao fato de serem eles ministros ou leigos. Sozinhos abalarão as portas do inferno e implantarão o reino dos céus na terra. John Wesley aqui não se preocupava se esses homens que eram pregadores, eles não temiam, se eles não temessem ao pecado, que diz aqui, que não temam nada a não ser o pecado. Ele não se preocupava se esses homens fossem ministros ou leigos, se fossem grandes teólogos ou se fossem pessoas que não tinham tanto conhecimento, mas que se desviavam do caminho do mal, se desviavam do caminho do pecado. Então, John Wesley usa essa frase interessante, uma de suas frases importantes que ele deixou para o nosso conhecimento. E eu queria falar sobre esses 5 pilares, irmãos. Essas 5 colunas da verdade. Em que se nós, irmãos, se nós temos uma palavra com verdade, nós conhecemos essas colunas, esses pilares da verdade, então como as pessoas podem viver uma mentira? Podem falar de um evangelho como se ele fosse um evangelho superficial, que não tem poder. Hoje nós vemos em alguns momentos, irmãos, em que parece que homens
tem mais poder que essa palavra do Senhor, da forma que eles se expressam, da forma que eles falam, da forma que eles colocam esse evangelho. Enquanto que a Bíblia, ela é um evangelho genuíno, ela é a palavra genuína, ela é a palavra de Deus. Eu queria dizer para você que na primeira coluna dessa verdade, o primeiro pilar dessa verdade, diz que Deus, ele é a verdade, irmãos. Em Deus não contém a verdade. Deus, ele é a verdade. O próprio profeta Jeremias, ele já disse isso. Jeremias 10, apenas a parte A do versículo 10, diz assim, ó, mas o Senhor Deus é a verdade. Jeremias diz isso. Imagine quantos anos esse homem, ele teve uma experiência. Deus, ele, quando chamou Jeremias, ele diz, ó, te colocarei como muro e antimuro. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Jeremias foi um homem que ele atravessou a história. Ele viveu o antes, ele viveu dentro do cativeiro. Ele viu coisas, irmãos, que creio que nós não gostaríamos de ter visto. E também ele não gostaria de ter visto. Mas esse homem, ele andava na verdade, ele falava da verdade. Vários profetas mentirosos, vários homens mentirosos se levantaram para tentar denegrir a imagem daquele homem. Mas aquele homem, ele se permaneceu firme na verdade, naquilo que Deus falava com ele. Tanto que chegou um ponto em que o próprio rei, na ocasião, pegou todos os seus escritos e rasgou, queimou tudo. Ele foi obrigado a refazer tudo novamente. Porque ele tinha a verdade no coração, irmãos. Então, o primeiro pilar, essa primeira coluna que fala da verdade, diz que Deus, ele é a verdade. E a segunda coluna que fala que Jesus, ele é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, diz que Jesus, ele é a verdade. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, não existe atalho. Não existe um outro caminho. Por mais que o homem tente chegar até Deus, tente as suas conquistas por outros caminhos, não vai conseguir. Ninguém entra no reino dos céus por outro caminho. O céu só existe uma porta. Não existe várias portas para pessoas entrarem escondido. Lá não entra, penetra. Lá não é uma festa mundana em que muitas pessoas entram como penetras, mas lá não. Lá só entra quem estiver escrito naquele grande livro da vida. Lá só entra os convidados, irmãos. Lá não entra, penetra, por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6, Jesus, ele é a verdade. Em Cristo não existe a mentira. Essa é a segunda coluna, esse é o segundo pilar da verdade, que Cristo, ele é a verdade. E o terceiro pilar, que fala dessa verdade, a terceira coluna, diz que o Espírito Santo é a verdade, irmãos. O Espírito Santo, ele é a verdade. Esse texto nos fala em 1 João capítulo 5, versículos 6 e 7, que fala que o Espírito Santo, ele é a verdade. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então o Espírito Santo, ele é a verdade. É ele que testifica. É ele que fala desse Deus maravilhoso. É ele que testifica de Cristo Jesus. Ele testifica todas as coisas.
O Espírito Santo, ele testifica em nossas vidas sobre a existência, sobre a veracidade dessa palavra. Por mais que eu leia essa Bíblia, por mais que eu a estude, se eu não tiver a presença do Espírito Santo, vai ser apenas um conhecimento teológico. Mas quando eu me aproximo dela, como a mãe se aproxima de um berço de uma criança para pegar o seu filho, com todo cuidado, com toda reverência, aí eu passo a entender essa palavra, porque eu me aproximo com respeito, com o desejo de conhecer mais dessa palavra. Enquanto as pessoas não se aproximam mais dessa palavra com essa intensidade, com esse desejo de conhecer mais dela, de se envolver mais com ela. Então, o terceiro pilar é o Espírito Santo. Ele é a verdade, irmãos. Ele é a verdade. E o quarto pilar que fala, a Bíblia, ela é a verdade. Esse texto nós lemos como texto básico. A Bíblia, ela é a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o quarto pilar, irmãos, é a Bíblia. Mas nós temos visto, irmãos, essa palavra, essa Bíblia, ela ser divulgada, ser falada de uma maneira tão superficial. Homens procurando as margens, vivendo às margens dessa Bíblia. E quando se vive às margens dessa Bíblia, as pessoas vão entrar naquela famosa palavra teológica, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando as pessoas vivem às margens dessa Bíblia, procuram texto sem contexto, elas estão procurando heresias. Portanto, Paulo disse uma coisa: tudo eu posso. Paulo, ele chegou num ponto em que ele diz: tudo eu posso. Mas imediatamente nem tudo me convém. E ele diz uma coisa muito simples, irmão, na sua carta: irmãos, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne. E quantas pessoas não se preocupam com isso? Vivem às margens da Bíblia. Irmãos, a palavra, o apóstolo Pedro, ele chega a um ponto que ele diz que, olha, existem muitos textos de difícil interpretação. Existe, irmãos. A Bíblia, ela é um livro, às vezes, difícil de interpretar. Mas não é difícil de viver o que está escrito nela. Porque quando eu me dispo de mim mesmo, eu permito que o Espírito Santo ele me revista da tua santidade, imediatamente, quem vai me conduzir, quem vai me ensinar, é o Espírito Santo. Então você precisa entender uma coisa: a Bíblia, você não pode viver às margens dela. Tem que ver no centro da palavra, no centro da verdade. Como esse servo do Senhor disse no passado, John Wesley: se desse ele 100 homens, ele não se preocupava se aqueles homens eram leigos, eram ministros, não. O que ele queria é que fosse 100 homens que se desviassem do pecado. Porque quando homens se desviam do pecado, eles se aproximam de Deus, eles se aproximam de Cristo, eles se colocam dependentes do Espírito Santo em suas vidas e eles mudam histórias. Então o quarto pilar é esse, que a Bíblia ela é a verdade. Por mais que o homem tente colocá-la como mentirosa, dizer que ela tem vários erros, vários defeitos. Se você procurar defeito em tudo, você vai encontrar. Mas nós somos os únicos privilegiados, irmãos, que temos o autor dessa palavra sempre presente. Você pode ver, você compra livros e livros. Eu tenho vários livros aqui
dezenas de livros, mas o autor não está aqui comigo. Aquele que foi inspirado para escrever esses livros, muito bons por acaso, não estão aqui. Mas nós temos o privilégio de, quando eu leio a Bíblia, quando eu fico em dúvida com relação a algum texto, algum versículo, imediatamente o autor entra em ação e me dá a direção, me mostra a clareza daquele assunto, que é o Espírito Santo. Ele é o autor. Cristo é a palavra. Nós vemos nessa palavra, nós lemos aí de 1 João 5, 6 e 7, que o Espírito, o Pai e a palavra. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. E quem é que revela essa palavra? O próprio Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para a palavra e existe alguma certa dúvida, algum questionamento em nosso coração, imediatamente, irmãos, alguns momentos, não adianta você procurar em livros teológicos, não. Não adianta procurar nas suas cartilhas de aprendizagens em um colégio teológico, não. Você tem que procurar o autor. É aquele que inspirou esses homens, que escreveu tudo isso. Ele vai tirar dúvida no seu coração. Então, a quarta coluna é essa, que a Bíblia, ela é a verdade. E a quinta e última coluna, e o quinto e último pilar da verdade, é que os mandamentos de Deus, eles são a verdade, irmãos. Os mandamentos do Senhor são a verdade. Esses mandamentos, eles são a verdade. O Salmo 119, o versículo 151, ele diz assim: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Que eu acabei de dizer, ele está perto, para tirar qualquer dúvida. Talvez você tenha uma dúvida muito grande, você procura talvez, eu vou falar com um grande teólogo, eu vou falar com aquele grande professor de teologia. Você pode procurar, às vezes é bom. Mas quando existe uma dúvida com relação ao que está escrito nessa palavra, o autor está perto de você. Olha o Salmo 119 que fala isso, olha. Tu estás perto, ó Senhor. Tu estás perto. E todos os mandamentos são a verdade. Então ele está perto para poder te orientar, para poder clarear a tua mente, te dar clareza naquilo que há uma dúvida no teu coração, que você não está entendendo. Quantas pessoas falam comigo, pastor, eu leio a Bíblia, eu não entendo o que está escrito. Termino de ler, eu não entendo. Enquanto você lê a Bíblia como um livro didático comum, você não vai entender. Mas quando você se aproximar dela, pedir para que o autor, o Espírito Santo, pedir a Cristo, que é a palavra, que é a verdade, que essa palavra penetre no teu entendimento, penetre no teu coração, pedir para que o Espírito Santo te conduza pelas veredas dessa verdade, ele vai te encaminhar, vai te fazer um homem sábio, uma mulher sábia, entendido dessa palavra. É isso que você precisa, se aproximar de uma forma em que você peça ao autor para te conduzir, te ensinar, te dar clareza, revelar essa palavra no teu coração. Então esse último pilar fala que os mandamentos de Deus são a verdade, irmãos. Os mandamentos dele são a verdade. E a conclusão que nós chegamos é que essas são as colunas que libertam o homem do pecado. Irmãos, se essas são as colunas que libertam o homem do pecado, por que homens usam essa palavra como uma mentira? Como uma não-verdade? Se Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade, os mandamentos de Deus são a verdade, então por que homens e mulheres vivem na mentira? Não falam dessa verdade, pregam a mentira, inventam tantas coisas nos seus púlpitos, nos seus ensinos heréticos,
e levam muitos a estarem hoje desviados, afastados da presença do Senhor, por causa de falsas promessas, por causa de mentiras, por causa de palavras distorcidas. Então a conclusão é essa. Essas 5 colunas, elas são as que libertam o homem do pecado e da morte. Fora disso, meus irmãos, não há salvação. Fora dessas 5 colunas, não há salvação. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto, irmãos. Ainda é tempo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa firmar essas 5 colunas da verdade. Se você estiver num lugar onde não se fala dessa verdade, essas colunas não são pronunciadas de uma forma clara, vivida, vivenciadas pelo teu líder, pela tua denominação, procure um lugar onde se fale dessas 5 colunas. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os mandamentos de Deus são a verdade. Aí você vai ver que a tua vida vai mudar, que Deus vai mudar a tua situação, mudar a tua história. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele abra teu entendimento, ele te dê a visão da águia, a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, para que você possa, no momento oportuno, agir como homem e como mulher de Deus, e ser um sábio e ser uma sábia, uma mulher entendida, um homem entendido em tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar contigo e quer te ensinar, dentro de uma doutrina bíblica, dentro de um ensinamento de Deus, de Cristo Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, em nome de Jesus.